A paz do Senhor, amém? Para você que está em casa, um bom dia, né? A paz do Senhor, né? Que o Senhor continue abençoando os irmãos e falando aos nossos corações, amém? Deus, Ele tem trazido, né, uma palavra aos nossos corações para estar transmitindo para a igreja e, em obediência à palavra do Senhor, nós iremos assim transmitir, né? Eu convido os irmãos, né, nesta manhã, a abrir as suas Bíblias comigo, né, em Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 13. Para quem não me conhece, né, meu nome é Tiago, eu estou, né, como diácono dessa igreja, o Senhor tem assim nos chamado, e estamos aqui, né, tão somente para fazer a obra do Senhor, levar o ídolo do Senhor, amém? Filipenses 3, a partir do versículo 13 e 14, nós iremos ler a palavra e iremos intitular essa mensagem Avançando para o Alvo. Diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Queridos, nós vivemos num tempo onde constantemente nós iniciamos muitas coisas, mas nós não concluímos, né? Nós desistimos, nós paramos fácil. Está provado que boa parte das pessoas que começam algum projeto, né, eles não continuam, eles param pelo caminho, né? Quem aqui nunca iniciou, né, uma academia, né? Quem aqui nunca iniciou uma caminhada, disse, olha, hoje é domingo, né, amanhã, segunda-feira, eu vou começar a caminhar. Ele até começa, né, ele passa ali uma semana caminhando, mas na próxima semana ele já perde o ânimo, ele já não consegue mais. Quantos projetos nós começamos, mas nós não prosseguimos, nós desistimos, nós deixamos para trás. E eu estou falando, dando exemplo aqui, no âmbito secular, nas coisas dessa vida. Quando a gente traz para o âmbito espiritual, as coisas complicam mais ainda, porque há uma guerra, né? Quantos já viu iniciar, no início do ano, uma campanha de oração, um grupo de oração, né? Costuma ali começar com 20 pessoas, né? Mas quando chega no meio do ano, você vai ali observar, tem 5 pessoas, 2 pessoas, 3 pessoas, né? Seminário teológico, da mesma forma. Eu não posso falar com propriedade porque não sou professor, mas eu creio que muitos começam ali naquela, até mesmo guiado pelo Espírito, naquela empolgação do Espírito Santo, mas ele não consegue dar prosseguimento. Teológico, na música também, eu creio que acontece da mesma forma, porque nós sabemos, irmãos, que há uma guerra, né? Há uma guerra, o diabo, ele não quer ver a gente cumprir o ídolo que o Senhor tem para as nossas vidas. E sabendo disso, irmãos, eu quero destacar para vocês, pelo menos 3 virtudes que nós devemos ter para alcançar os nossos alvos. 3 virtudes que nós devemos ter para alcançar os nossos sonhos, né? E eu quero destacar aqui para vocês, o primeiro ponto é a obediência. Eu quero trazer como exemplo aqui, nesta manhã, e os irmãos podem sentir à vontade para abrir a sua Bíblia se quiser. Gênesis 12, vai narrar a história de um homem, né? O nome dele se chama Abraão, e ele foi obediente ao Senhor. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Abraão estava na sua casa, sentado, quando o Senhor o chamou. E o Senhor o chamou dizendo, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais, do seu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Abraão, ele não hesitou. Ele tão somente ouviu a voz do Senhor e partiu. A palavra diz que ele pegou a sua mulher, pegou o seu sobrinho Ló e saiu. Eu quero te dizer, irmãos, que Abraão, ele poderia dizer, Deus, aqui está bom, eu estou em Harã, já estou estabilizado, estou com 75 anos de idade,
já tenho os meus gados, eu posso ficar aqui. Mas não, irmãos, ele se dispôs. Ele falou, não, pai, eu vou. Porque ele tão somente obedeceu a Deus. Eu quero te dizer nesta manhã, irmãos, que obedecer é uma escolha. Você escolhe obedecer ao Senhor. E quando isso acontece, irmãos, quando você escolhe obedecer a Deus, Deus vem sobre a tua vida e derrama bênçãos sem medidas. Deus vem sobre a sua vida e te abençoa de tal modo que você passa a não entender. São coisas de Deus, são coisas do Espírito. E Abraão saiu. E a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que durante a peregrinação ali de Abraão para a terra prometida, ele teve muitas lutas, mas as vitórias sempre o acompanhou. A vitória sempre o acompanhou, irmãos. Abraão ali, o texto vai dizer que Abraão já tinha alguma coisa. Ele tinha propriedade, ele tinha algumas vacas. Mas depois que ele saiu, obedecendo a voz do Senhor, o versículo 2 do capítulo 13 vai dizer que Abraão enriqueceu. Ele ficou muito rico em gados, em prata e em ouro. De tal modo, irmãos, que os gados, as propriedades de Abraão, já não tinham condições a terra que estava ali contendo eles, já não tinha condições de abrigar os gados dele e o gado de Ló, o seu sobrinho. E ele precisou assim se separar. A Bíblia diz que havia contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, de tantos bens que o Senhor ali pôde dar. Aí você vê, irmãos, o primeiro milagre da obediência, prosperidade. Quando a gente fala de prosperidade, a gente não fala tão somente de bens materiais, porque prosperidade é ausência de necessidade. Deus quer fazer de você uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada. E foi essa promessa que Deus fez a Abraão. Ele falou, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, quando você escolhe obedecer ao Senhor, não somente você e a sua família é abençoada, mas as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão ouvindo a tua voz, as pessoas que te reparam no caminho, olha para você e fala, olha, aquele homem é diferente, aquela mulher é diferente, a família dele é diferente, eu preciso ser igual, eu preciso servir o Deus que ele serve. A gente passa a ser referência, irmãos, para aqueles que não conhecem a verdade. E Abraão, ele começou a ser próspero. Essa foi a primeira bênção da obediência de Abraão. A segunda, irmãos, fala que por Abraão precisar se separar, ele colocou diante de Ló, mesmo sendo mais velho do que Ló, mesmo tendo ali o direito de escolha, por ser mais velho, por ser tio, por ser líder ali daquela comitiva, ele falou, Ló, olha diante de você, olha essas terras que está aí, você pode escolher. Se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Abraão deu o direito a Ló de escolher, o direito de escolha. Mas nós aprendemos que a obediência traz discernimento. Se Abraão escolhesse, irmãos, as campinas do Jordão, assim como Ló escolheu, as campinas do Jordão eram um lugar lindo. A palavra vai dizer que era como o jardim de Deus, um lugar que verdadeiramente enchia o olho humano. Mas Abraão, irmãos, ele olhava com os olhos de Deus. Ló olhou a campina do Jordão e falou, não, Abraão, eu quero ficar com essa campina, pasto verdejante, capim para os animais não faltava. Mas Abraão, ele tinha o discernimento do Senhor. Quando você obedece a Deus, Deus te dá discernimento. Você passa a ter escolhas acertadas. A princípio, as pessoas que vê você escolher falam, poxa, você fez um mau negócio. Você poderia ter escolhido isso aqui, é mais bonito, é mais formoso, é maior, é mais belo. Mas a gente sabe, Deus sabia, que o fim daquelas campinas seria destruição. E ali Abraão foi abençoado por Deus, porque tão somente obedeceu ao Senhor. Eu quero te dizer nesta manhã, irmãos, obedeça a Deus. Porque Deus, ele não fica devendo nada a ninguém. Quando nós, seres humanos, simples mortais, damos um passo para Deus, ele dá 10 a seu favor.
É assim que o Senhor faz. E Abraão ali, ele teve o discernimento da parte do Senhor e conseguiu ali discernir que as campinas do Jordão seriam uma destruição, e ele ficou com Canaã. O terceiro ponto vai dizer que Abraão ele venceu guerras, né? Ló, ele, em dado momento, ele ficou cativo no lugar, e Abraão, mesmo não sendo um homem guerreiro por natureza, ele saiu e conseguiu vencer a peleja. É assim que o Senhor faz com você também, meu irmão. Mesmo você não sendo um homem de guerra, quando você obedece o Senhor, Deus te dá condição para você ir e vencer qualquer tipo de guerra, de peleja que se colocar diante de você. E por fim, irmãos, a obediência de Abraão a Deus lhe trouxe o filho da promessa. Abraão, a palavra do Senhor vai dizer que depois que Abraão havia vencido a guerra ali a favor de Ló, ele estava quieto no teu canto, e o Senhor chega para ele e fala assim: Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. E o Senhor ali questionou: poxa, Senhor, o Senhor fala isso tudo para mim, o Senhor tem falado desde o começo que a minha descendência seria inumerosa, que a minha descendência seria grande, que a minha descendência seria como o pó da terra, mas eu não tenho descendente. O único descendente que eu tenho é nascido na minha casa, é o Damasceno Eliezer. E Deus chega para ele e fala: Abraão, o teu descendente não será o seu servo, o teu descendente nascerá de ti, sairá das tuas entranhas. Abraão, Deus pega Abraão pela mão, vai lá fora, estava uma noite bonita, uma lua bonita, e o Senhor mostra para ele, pediu para ele olhar para os céus e olha as estrelas dos céus, ver se dá para você contar, assim será a sua descendência. Então, irmãos, eu quero te dizer para você nesta manhã, que obedecer ao Senhor, a gente só é abençoado, a gente só temos bênção, vivemos abençoadíssimo por Deus quando nós escolhemos obedecer ao Senhor. E a obediência do Senhor, de Deus, de Abraão a Deus, trouxe todos esses benefícios. E aí, irmãos, o Senhor, quando falou com Abraão que a sua descendência, que partiria de Isaque, o seu filho, o Senhor mais uma vez prova a Abraão. Nós sabemos que quando nós muitos recebemos do Senhor, nós muitos somos cobrados. E está mais uma vez ali Abraão alegre, né, porque Isaque havia nascido. A Bíblia vai dizer que Abraão ele foi pai aos 100 anos. Ele estava feliz no seu canto ali com seu filho. Isaque já havia desmamado. A palavra do Senhor vai dizer que Abraão ele fez uma grande festa, né, pelo teu filho ter ali desmamado. Era um costume dos judeus. E Isaque já era bem grandinho, bem grande, quando o Senhor se apresenta mais uma vez a Abraão e chama Abraão. Isso vai dizer lá em Gênesis 22. O Senhor chama Abraão e fala: Abraão, e ele diz: eis-me aqui, meu pai, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ele ali em holocausto, em uma das montanhas que eu te mostrarei. Aqui nós iremos entrar no segundo ponto da mensagem. Para você ser abençoado, você precisa ter fé. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Abraão ouviu essa palavra. Eu acredito que sou pai hoje, falando como pai, o coração dele deve ter fechado, né? Quando ouviu essa palavra. Deus havia prometido a Isaque, a ele. Deus falou que Isaque seria sua descendência, e agora o Senhor vem e me pede o meu filho, o filho que eu amo, o filho da minha velhice. Abraão mais uma vez não hesitou, irmãos. Ele exercitou a sua fé. A Bíblia diz que de madrugada, depois da palavra do Senhor, de madrugada, Abraão se levanta, prepara os jumentos, pega 2 dos seus servos, pega o teu filho Isaque e sai. Sai para onde o Senhor havia lhe designado, para o monte de Moriá. E eu imagino que durante esse trajeto, a angústia
pairava o coração de Abraão, porque somos humanos. Temos que entender isso também, irmãos. Por mais que tenhamos fé e obediência, nós tememos, nós sentimos medo, nós sentimos temor muitas das vezes. Mas aí há necessidade de estar perto do Senhor, para o Senhor nos abraçar, para o Senhor nos acalentar e dizer: eu estou contigo. A Bíblia diz que Abraão sai, né, com Isaque, os seus servos, tudo preparado, a lenha, o cutelo, já estava tudo preparado, e sai. A Bíblia diz que ao terceiro dia de caminhada, de jornada, Abraão ao longe vê o monte, na qual o teu filho seria sacrificado. E a Bíblia diz, irmãos, que Abraão ele para e diz para os seus servos: olha, ficai aqui com o animal, porque eu e o meu filho Isaque iremos até ali, iremos adorar o Senhor e depois nós tornaremos para vós. Irmãos, eu quero te dizer nesta manhã que a nossa fé ela precisa ter uma base. E a base que nós precisamos e necessitamos é a palavra do Senhor. Abraão tinha a palavra de Deus, as promessas do Senhor como uma base para a tua fé. Nada na tua vida vai se sustentar sem base, irmãos. E Abraão tinha em mente as promessas do Senhor. Deus falou com ele: Abraão, em Isaque será a tua descendência. Ele considerou que mesmo se o Senhor o matasse, Deus era poderoso para o ressuscitar. Então ele falou com seus servos: olha, ficai aqui, porque eu vou com meu filho, mas nós tornaremos. Isso é fé, irmãos. Isso é crer no impossível. Quando eu falo para você, irmãos, que para ser abençoado nós precisamos ter fé, pode ser, é muito óbvio. Você precisa sim, nós precisamos ter fé para alcançar os nossos sonhos, nossos objetivos, para alcançar a vitória. Mas não é de pensamento positivo que eu estou falando. Pensamento positivo é considerado como paganismo, misticismo, né? Muitas outras coisas. Nós estamos falando de fé genuína. E foi isso que Abraão teve no Senhor. Mesmo vendo o seu filho na iminente morte, ele creu que o Senhor poderia trazer de volta e o ressuscitar. Eu quero te perguntar nesta manhã: o que tem te afligido? O que tem tirado a tua paz, o teu sono? Eu te convido nesta manhã, em nome de Jesus, confia e descansa tão somente no Senhor. Porque Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor, irmãos, alguma vez na tua vida, e eu creio que sim, porque Ele faz todos os dias, te fez uma promessa, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que os buscam. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos, porque muitos vão chegar para você e vai dizer: você não vai conseguir. Olha para Cristo, olha para o Senhor, autor e consumador da tua fé, porque Ele vai te dar força, e você vai vencer as suas lutas, as suas pelejas. E aí, irmãos, dando continuidade ao texto, a gente vai ver que Abraão sai com teu filho. E chegando lá, irmãos, Isaque olha para o seu pai, né, com todos os materiais para o sacrifício, e ele faz uma pergunta ao seu pai. Aí eu quero entrar com você no terceiro ponto da mensagem, que fala que para você alcançar os seus alvos, os seus objetivos, você precisa ter dependência de Deus. Ao lugar nenhum nós chegaremos se nós não dependermos do Senhor. E ali, a palavra do Senhor diz que dependência na verdade significa que nenhuma decisão na nossa vida será tomada sem oração e sem antes nós averiguarmos a palavra do Senhor. Isso significa dependência, que nenhuma decisão, nada que eu for fazer, nada que eu for comprar, eu vou fazer sem antes orar ao meu Deus,
buscar a Ele na palavra. Isso se chama dependência. E Deus, nesta manhã, irmãos, Ele quer nos ensinar a ser dependente dEle. E quando a gente depende do Senhor, a gente passa a colocar em segundo plano as nossas vontades. O crente, quando ele depende de Deus, ele coloca em segundo plano as suas vontades, o seu tempo, o seu dinheiro, o seu conhecimento. Tudo que ele acha que é dele, ele coloca em segundo plano para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque ele sabe que as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Porque isso não foi o homem que disse, foi o Senhor que falou. E ele ali acredita. Ele passa a buscar, em primeiro lugar, o reino do Senhor e a justiça dele, porque ele entende que tudo, as demais coisas, o Senhor irá acrescentar na vida dele. E foi isso que Abraão fez, irmãos. Quando Isaac chega para ele e falou, meu pai, ele fala, eis-me aqui, meu filho. Isaac fala, pai, está aqui tudo, está a madeira para o holocausto, está o fogo para o holocausto, mas falta o cordeiro. Imagino que Abraão ouviu isso, o coração dele ficou dilacerado. Mas ele, irmãos, tirou força de onde não tinha e falou, filho, o nosso Deus proverá para si o cordeiro. E é assim que Deus faz comigo e você, irmãos. Quantas vezes nós estamos no limite da nossa fé, nós estamos à beira do precipício, imaginamos que será o fim, que nada mais vai acontecer, e o Senhor vem, irmãos, para mim e para você, e fala, filho, estou aqui, não se desespere, estou contigo, serei contigo, dei o meu filho por ti, o que mais eu não poderei fazer por você? O Senhor se levanta, irmãos, e te atende. E foi isso que Deus fez com Abraão. Abraão entendia isso e falou, filho, Deus proverá para ti o cordeiro. E ali ele continuou o processo, irmãos. Ele pegou o seu filho, amarrou o seu filho, preparou a lenha. A Bíblia diz que quando ele levantou o cutelo para imolar o seu filho, o Senhor se levanta e fala, Abraão, não faça tal coisa com o menino, porque hoje eu entendi que você me ama, hoje eu entendi que você me obedece. Naquela hora, Abraão olhou para trás e pôde avistar um cordeiro amarrado pelo chifre em uma árvore. O Senhor proverá na tua vida, meu querido. O Senhor vai prover para você, porque Deus é Deus. Estamos vivendo a maior pandemia que o mundo já assistiu, mas Deus não mudou, irmãos. A farinha da panela não vai faltar, o óleo da botija não vai faltar, porque Deus é Deus na tua vida. O ímpio vai olhar para você e vai entender que você é servo do Deus Altíssimo. O mundo vai olhar para você e vai ver que mesmo diante da pandemia e de uma crise que estamos passando e que a tendência é só piorar, Deus vai prover, Deus vai te dar provisão, Deus não vai permitir que o pão falte, Deus não vai permitir que o óleo falte, porque Ele é o Senhor. E ali, irmãos, naquele momento, Abraão solta o seu filho daquele holocausto que seria, e ali mata aquele cordeiro e oferece ao Senhor. Naquele exato momento, Isaac, ele pôde perceber que o seu pai Abraão dependia de Deus. E que naquele monte Moriá, Abraão não somente se tornou o pai da fé, mas trouxe para nós exemplos de dependência. Quero dizer para você nesta manhã, dependa tão somente do Senhor. Precisamos sim trabalhar. A incerteza hoje, ela paira na mente de muitos. Hoje, mediante a situação que o mundo vive, nós não temos certeza de mais nada. Não sabemos se amanhã estaremos empregados,
não sabemos de nada mais. Mas creia, o Senhor existe e é galardoador daqueles que o buscam. Se você obedece ao Senhor, se a tua fé está baseada em Deus, se você depende do Senhor, creia que assim como Abraão, você será abençoado. A tua casa será abençoada. As pessoas que estão ao seu redor, assim como Ló estava, a sombra de Abraão foi abençoado, será também abençoado. Porque é assim que Deus faz. Deus faz com que a bênção seja grande e ela se espalhe, ela contagia, ela abençoa a muitos. Então, irmãos, eu quero concluir essa palavra dizendo que hoje as pessoas têm investido o seu tempo, a sua força para um alvo que muitas das vezes perece. Mas eu quero te encorajar nesta manhã a investir o seu tempo e sua força num alvo que permanece, que é Cristo. Toda essa palavra que nós falamos aqui nesta manhã, ela aponta para o Senhor. Jesus, ele veio ao mundo. A Bíblia diz que ele, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele tinha a natureza de Deus, mas ele falou, não, eu vou descer, vou me assemelhar ao homem, vou andar com ele, vou sofrer por ele e vou morrer por ele. Mas eu também irei ressuscitar por ele, para que ele tenha vida e vida em abundância. Eu quero te encorajar nessa manhã a esquecer os alvos que o mundo tem pregado para muitos e olhar para o alvo que é Jesus Cristo. Busque o Senhor em primeiro lugar na tua vida, com toda a tua força, com todo o teu conhecimento, com tudo que você tem, porque com certeza as demais coisas vai vir sobre você, vai vir sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. Porque Deus, volto a repetir, e é a palavra que fala, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se uma vez ele te prometeu, ele é fiel para cumprir. Amém, meu querido? Eu te convido nesta manhã a se colocar de pé. Eu quero orar com você nesta manhã. Você gostaria de convidar o Ministério de Louvor. Você que está desiludido, você que pensam que já não mais vai ter jeito, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a estrela da manhã, aleluia, o eu sou está aqui nessa manhã, meu querido. Aleluia, você que está ouvindo a minha voz, que não conhece a Cristo, aceite a Jesus, coloque o Senhor como seu alvo maior, porque as demais coisas vão vir sobre a tua vida. Eu não estou aqui dizendo para você abandonar os seus estudos, o seu emprego, não é isso que eu quero dizer. Eu quero te convidar nesta manhã a colocar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Estamos vivendo dias difíceis, irmãos. O que nós acreditávamos ontem em relação ao mundo, já não temos certeza mais. Mas o nosso Deus, a palavra, ela não mudou, ela continua a mesma. Aleluia, ela é imutável. O Senhor está aqui, Ele quer te abençoar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero dizer, irmãos, dizer mais um exemplo de dependência e eu vou encerrar essa palavra. A Bíblia diz que havia um homem, irmãos, que ele era rico de tudo. Ele era rico de bens, ele era rico de saúde, ele era rico de amigos, rico de família. A palavra vai dizer que esse homem, ele perdeu quase tudo. Lhe sobrou um caco de telha e uma esposa entristecida, desiludida por conta da situação que ela viveu. Porque a prova foi para o seu esposo e ela ali tomou sobra, como diz o outro.
Mas aquele homem, mesmo perdendo isso tudo, lhe sobrando somente a sua esposa machucada e um caquinho de telha, ele falou: ainda que o Senhor me mate, nele eu confiarei. Eu te convido nesta manhã a dizer o mesmo que Jó falou. Eu não sei a luta que você tem passado, eu não sei quais são as circunstâncias que tem feito você chorar. Eu te convido nesta manhã a confiar inteiramente em Deus. Dói, machuca, é dolorido, muitas das vezes irmãos, mas o Senhor está te olhando, o Senhor está pertinho de você e te diz: não tema, porque estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero orar com você nessa manhã. Bondoso e eterno Deus, nós queremos, meu Pai, te glorificar, te exaltar, Deus, porque Tu és santo, Deus. Te exaltar, Deus, porque assim, Deus, como Abraão foi obediente, teve fé em Deus e dependência no Senhor, Jesus Cristo também, Deus, assim o fez. A Bíblia nos diz que aquele que não conheceu o pecado se fez por mim, se fez pelos meus irmãos. Ele sofreu, ele chorou. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Oh, Jesus amado, Jesus querido, faça-se rei e alvo, meu Pai, na vida dos meus irmãos, na vida daqueles que estão ao alcance da nossa voz, nos assistindo, meu Pai, pela TV. Deus, em nome de Jesus, manifesta a Tua glória. Vivemos dias, meu Pai, que o mundo está se denegrindo, ó Deus, mas que o Senhor, no nome do Senhor Jesus, possa ser o centro da vida de muitos, meu Pai. Meu Pai, a Tua palavra diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Deus, visita os teus filhos nesta manhã. Essa é a oração que eu te faço, Deus, no nome santo e doce de Jesus. Amém.